Meus irmãos, nós vamos continuar nossa série com os atributos de Deus. Se eu não me engano, já é o 14º, né? Faltam poucos agora no livro do A.W. Pink para nós chegarmos ao final desta série, que, para mim, irmãos, é muito proveitosa, porque é um estudo sobre quem Deus é. São duas coisas que nós precisamos saber na vida: quem Deus é e o que Deus faz. Porque Ele é o parâmetro que nós temos. O parâmetro não é outro ser humano. Quando nós queremos nos comparar com alguém, nós temos que nos comparar com Ele para vermos a realidade, que nós somos miseráveis pecadores, né? E as nossas obras são comparadas com as obras dele, não com obras de outras pessoas, porque o risco que nós corremos quando comparamos as obras, as nossas com as de outra pessoa, é que nós sempre vamos chegar à conclusão de que o outro é pior do que nós, né? Então, quando nós nos comparamos com as obras de Cristo, então nós vemos que nós precisamos melhorar muito as nossas obras. Aliás, ele já fez as obras que nós precisamos imitar, né? Conforme diz Efésios capítulo 2, verso 10, né? Então hoje nós vamos falar sobre a misericórdia de Deus. E eu quero primeiro orar. Senhor, eu quero pedir, Deus, que pela tua misericórdia que nós vamos estudar hoje, tu nos abençoes, tu dês muita graça nesta pregação, para que a palavra fique cravada no nosso coração como verdade. E eu, Senhor, que sou um miserável pecador, eu fale pelo teu Espírito para que as palavras sejam verdade. Atende, ó Deus, atenta, Senhor, para a limitação que eu tenho e opera segundo o teu poder, tua graça, o teu amor por todos esses queridos irmãos que estão aqui, que tu queres ver alimentados pela tua palavra. O maior interesse, Senhor, em salvar, o maior interesse em aperfeiçoar, em santificar, é teu. Tu nos queres como teu filho. Usa deste dia, desta palavra e desta pregação para operares segundo este teu poder sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Segundo aos Coríntios 1:3. Peguei esse verso apenas para mostrar quem Deus é. Segundo aos Coríntios 1:3 fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Nos últimos domingos, irmãos, nós estudamos, a partir da bondade de Deus, alguns atributos. Acho que ainda falta o amor de Deus, acho que ainda falta, se eu não me engano, ainda não falamos sobre o amor de Deus. Mas quando nós falamos da bondade, se os irmãos se lembram, alguns domingos atrás, eu disse que a bondade, eu não sei se fui eu, se foi Israel que pregou, nós falamos sobre o fato de a bondade se manifestar, a bondade de Deus se manifestar de 4 maneiras diferentes: amor, graça, misericórdia e paciência, né? Nós já estudamos paciência, já estudamos a graça, hoje vamos ver alguma coisa sobre a misericórdia. Então, esses 4 atributos, amor, graça, paciência e misericórdia, são expressões da bondade de Deus. Deus é bom. Em tudo que ele faz, ele é bom, porque ele não pode ser de outra maneira. A palavra misericórdia, meus irmãos, ela vem do latim de 2 outras palavras: miserere cordis. Cordis, coração. Miserere quer dizer, vem de miséria mesmo, né? De ter compaixão, né? Por causa da miséria. Então, misericórdia quer dizer ter compaixão de coração. Cordis, coração. Ter compaixão de coração. Isso envolve um sentimento que é a empatia. A empatia é diferente da simpatia. A simpatia é você, junto com alguém, ter um sentimento. Eu tenho simpatia pelo irmão, então nós dois partilhamos, né? Agora, a empatia é quando alguém entra no sentimento do outro. A misericórdia, ela evoca empatia. É Deus entrando em nós e vendo o nosso sentimento e a nossa miséria.
e vendo a dificuldade que nós temos, né? A definição de misericórdia fala sobre isso. Eu vou falar só a definição do N. Gruden aqui, que achei muito simples e espetacular. O que é a misericórdia? É a bondade divina para com os angustiados e aflitos. É a bondade de Deus para com os angustiados e aflitos. Foi direto ao ponto. Deus se identifica com a miséria que nós temos, né? A misericórdia, meus irmãos, ela desde o início ela entrou em cena, né? Porque o homem pecou, deveria ter morrido imediatamente, mas não morreu. Quando Deus vem e chama por Adão, Adão, onde você está? Ele logo viu a situação em que Adão estava, situação de miséria, que não era a situação na qual ele havia deixado Adão, né? Como se fosse possível deixar Adão, estou apenas tentando ilustrar, né? Então, o que entrou em cena imediatamente após o pecado, não a morte, que Deus tinha dito que seria a consequência do pecado. Entrou em cena a misericórdia, se identificando com aquela miséria em que o ser humano estava, por isso que ele foi chamar por Adão. E entra em cena, meus irmãos, essa misericórdia, que é a não execução do juízo, imediatamente. A misericórdia posterga o juízo. A misericórdia posterga o juízo, adia o juízo. Não elimina o juízo, como nós vamos ver, mas posterga e dá tempo ao homem para que o homem se arrependa e volte para os caminhos do Senhor, né? Agora, Deus, meus irmãos, ele é absolutamente soberano no exercício da misericórdia. E o versículo que eu vou ler aqui agora, eu vou ler mais tarde de novo, por um outro motivo, né? A palavra diz assim: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Êxodo 33, 19, Romanos também fala a mesma coisa, mas em Êxodo 33, 19, Paulo depois cita esse versículo, né? Então ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. É um ato soberano de Deus ter misericórdia. Seria bom nós vermos a diferença. Esses atributos todos que nós temos visto, eles são parecidos, dá a impressão que eles às vezes nem se distinguem. Outro dia nós distinguimos paciência de um outro também, né? Nem me lembro qual. Mas vamos distinguir aqui, meus irmãos, entre misericórdia e graça. A graça, ela trata com o pecado do homem para perdão do pecado. Graça, pecado, perdão. A misericórdia, ela trata com a consequência do pecado. A graça trata com o pecado e oferece perdão para ele. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, pela graça. Agora, a misericórdia não trata com o pecado, trata com a consequência do pecado e oferece ajuda. Oferece ajuda. A misericórdia trata com a consequência do pecado. Qual é a consequência do pecado? É a miséria em que o ser humano se meteu. Então, voltando novamente, o Senhor se identifica, ele tem empatia, ele conhece o sentimento. É óbvio, né, meus irmãos, que para falar de misericórdia nós estamos falando de queda, né? Não há por que ter misericórdia. Nesse cenário, nós vamos ver que a misericórdia ela é eterna, mas nesse cenário, a misericórdia entrou em cena por causa da queda, né? E por que foi necessário isso? O apóstolo Paulo dá um breve relato, num texto que todos nós conhecemos, que a gente cita sempre aqui, texto de Romanos capítulo 3, a partir do verso 10, né? Quando o apóstolo Paulo fala, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem, e tal. Essa é a situação do homem, né? Essa é a situação do homem. Agora, olha a situação de toda a criação. A situação do homem é essa, de Romanos 3. Agora, olha a situação da criação. Pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, que foi Adão, irmãos.
Adão é responsável pela miséria em que toda a criação se meteu. O Senhor falou assim, a terra é maldita por causa de ti. A terra está lá, a terra não fez nada, mas o Senhor falou, essa terra é maldita por sua causa. Por causa daquilo, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza geme até agora, como está com dores, como em dores de parto. E não só isso, nós também gememos, nós temos as primícias do Espírito, também gememos esperando a redenção do nosso corpo. Mas presta atenção, irmãos, nós gememos porque nós, lá em Romanos 3, pecamos e não buscamos a Deus, nós estamos gemendo. Mas a natureza está gemendo. Então, meus irmãos, é interessante notar que esse texto de Romanos 8, que fala sobre toda a criação, e que ela está gemendo, e que ela ficou maldita, não por causa dela mesma, mas por causa de alguém que a fez maldita, esse texto, meus irmãos, esse texto diz que toda a criação precisa de misericórdia. E a palavra fala isso no Salmo 145:9. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as obras. Romanos 8, então, fala que a criação toda ficou sujeita à vaidade, e a Bíblia diz no Salmo 145, que eu acabei de ler, que a misericórdia do Senhor é sobre toda a criação, para não destruir a criação, irmão. Para não destruir a criação. Agora, sobre os homens, sejam eles eleitos ou não, a misericórdia se estende sobre todos, sobre os homens. Sobre a criação ela se estende e sobre os homens também se estende. O texto de Atos 17, 25 e 28 fala assim, pois ele mesmo, o Senhor, é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Não só os crentes, irmãos. Todas as pessoas recebem a respiração de Deus. Eu esqueci de falar uma coisa. A graça, ela não é ofertada a todos. A graça trata do pecado e oferece perdão. A graça não é oferecida a todas as pessoas. Nós vimos isso aqui no estudo sobre a graça, na pregação sobre a graça. Agora, a misericórdia, ela é dada a todos os homens, ímpios ou não, ímpios ou salvos, embora haja uma diferença. Nós vamos ver já. Sobre os eleitos, vamos ver lá, Salmo 103 fala assim, o Senhor não nos trata conforme os nossos pecados e não nos retribui-se conforme as nossas iniquidades. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Isso aqui é misericórdia sobre os crentes. Aqui que eu disse que a misericórdia, irmãos, ela é para sempre, eu tinha dito agora há pouco, eu vou esmiuçar um pouco mais agora. No Salmo 103, verso 17, a palavra diz assim, a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem. E o Salmo 136 diz que a misericórdia do Senhor dura para sempre. É muito interessante isso, irmãos, porque a misericórdia trata com a consequência do pecado, eu falei, e oferece ajuda. Vou repetir, me perdoa repetir. A graça trata com o pecado e oferece perdão. A misericórdia trata com o efeito do pecado e oferece ajuda. Mas existe uma outra acepção, meus queridos, em que a palavra misericórdia pode ser utilizada. Nós vimos agora que a misericórdia é de eternidade a eternidade. É estranho isso, porque nós vamos entrar na eternidade. Bom, nós já vivemos a vida eterna, mas um dia nós vamos entrar naquilo que se chama eternidade propriamente dito, vamos dizer, na consumação de todas as coisas, quando o Senhor refizer tudo e então nós estivermos nos novos céus e nova terra. Lá não vai haver pecado. Por que haveria de ter misericórdia? A definição de misericórdia, ela fala sobre a miséria de um em relação ao outro. Quando nós estivermos na eternidade, nós vamos ainda ser criaturas e Deus vai continuar sendo o Criador. Sempre vai haver, isso é que é bom dizer, e eu sempre digo aqui na igreja, sempre é bom dizer que
Nós não vamos ser Deus quando nós estivermos na eternidade. Nós vamos continuar sendo criaturas. De maneira que sempre vai haver um enorme abismo entre Criador e criatura. Embora nós vamos viver com Ele, nós vamos estar dentro dele, Ele vai ser o templo, então nós vamos estar junto. Mas querem ver a prova? A prova é o texto de Efésios 2, versos 6 e 7, quando a palavra diz que o Senhor nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar em lugares celestiais. Olha que maravilha isso aqui. Para mostrar nos séculos futuros as incomparáveis riquezas da sua graça. Eu sempre cito esse texto aqui na igreja também para dizer o seguinte: na eternidade, eu faço essa ideia, né, irmãos? Deve ser errado isso, mas é uma ilustração que eu tenho na minha mente. Nós vamos ter aula sobre graça as eternidades todas. Aliás, eu li isso no livro do N. Gruden outro dia, fiquei tão contente, porque ele pensa mais ou menos como eu, está escrito no livro lá, no capítulo sobre o céu. Então, nós vamos aprender, e nunca vamos aprender tudo. Nós vamos ter uma eternidade pela frente e não vamos aprender tudo, porque existe diferença entre o Criador e o criatura. Ele vai ensinar, e nós vamos aprender, nós não vamos mais ter dificuldade de aprender, mas vai ser um eterno aprender. O que significa que há uma diferença gigantesca entre Criador e criatura. Nós sempre vamos ser infinitamente menores que Ele. Esse é um motivo para Deus manifestar misericórdia, porque Ele nos vê como menores do que Ele, toda a eternidade. Mas tem um outro motivo de a misericórdia, de nós podermos aplicar esse atributo chamado misericórdia à eternidade. E é o seguinte: o fato de, presta atenção nisso, o fato de o Senhor liquidar com todo o mal e liquidar com aqueles que são maus, maus no sentido de que eles não querem o Senhor vai tirar isso da nossa frente. Isto é um ato de misericórdia. Nos novos céus e na nova terra, nós não vamos mais ter contato com pessoas que não querem saber do Senhor, que desprezam o Senhor. Isto é um ato de misericórdia sobre nós, de juízo sobre os ímpios, mas de misericórdia sobre nós, nos livrando de ter que passar a eternidade toda com esse dissabor de vermos, não é de vermos as pessoas, irmãos, mas de ver uma maldade contra o Senhor, que é o que nós não queremos. Hoje ainda até praticamos isso contra o Senhor, pecamos todos os dias, mas um dia nós vamos estar livres disso, nós não queremos isso para a nossa vida. Bom, sobre os que não são salvos ainda, hoje nós estamos aqui, espero que todos salvos, né, irmãos? Mas há pessoas que ainda não são salvas, mas vão ser, porque são eleitas. Sobre esses, a palavra diz em Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, irmãos, as pessoas ainda continuam pecando contra o Senhor, ainda não têm salvação, mas o Senhor renova as suas misericórdias cada manhã, até o dia, sobre essas pessoas, até que o Espírito vá e faça essa obra e salve essas pessoas. Agora, sobre os ímpios, aqueles que não são escolhidos pelo Senhor, semana passada nós falamos de graça, semana passada, né, falamos sobre graça, e o que eu disse foi o seguinte: a graça faz acepção de pessoas, a graça divide pessoas. A graça escolhe umas e não escolhe outras. Ponto. Porque Deus é soberano, escolhe quem Ele quiser. Sobre esses, a misericórdia é temporária. Para nós, a misericórdia é eterna. Para esses, a misericórdia é temporária. Ela vai cessar. No dia do juízo, cessa a misericórdia. O juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não exercitaram misericórdias da palavra. No Salmo 73, a palavra diz assim: eu tinha inveja dos ímpios, eu tinha inveja dos nécios quando eu via a prosperidade dos ímpios.
Aí o salmista diz assim no Salmo 73, até que eu entrei no santuário, então eu entendi o fim deles. O fim dessas pessoas é trágico, irmãos. A importância que existe na pregação do evangelho é total. As pessoas estão se perdendo a cada minuto. Não existe possibilidade de salvação depois do último respiro. As pessoas precisam crer em Cristo antes de morrer. Porque se morrerem sem Cristo, não tem a salvação. Esse é o fim para elas. Tiago 2,13 é que fala que o juízo será sem misericórdia. Sobre aquele que não fez misericórdia, né? Hoje há misericórdia. Aí um dia Jesus vem e vai sentar no trono branco, Apocalipse capítulo 20, e vai julgar as pessoas. Nós vamos estar diante disso também para recebermos galardão, uns mais, outros menos. O apóstolo Paulo provavelmente vai receber um monte de galardão, eu provavelmente não vou receber galardão quase nenhum. Agora, os ímpios vão ser lançados nesse dia no lago de fogo e enxofre. Nesse dia não haverá misericórdia. Então, o que os ímpios precisam entender, o que eu espero que nós já tenhamos entendido, é que a misericórdia de Deus, nenhuma bondade de Deus, irmãos, anda paralelamente, como se fosse uma coisa distinta da santidade e da justiça de Deus. Os atributos de Deus, eles andam juntos. As pessoas, elas têm uma tendência a enfatizar, não é demais, né? Mas a enfatizar só o amor de Deus. Ah, mas Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas não é a única coisa que Deus sente. Deus tem outros atributos, e os atributos todos de Deus é que fazem o ser de Deus. O ser de Deus é a soma dos atributos que ele tem, que são irradiados na sua glória. A glória é a expressão visível dos atributos invisíveis. Mas Deus não tem nenhum atributo faltando. Então, o que os ímpios precisam entender é que, embora Deus seja cheio de misericórdia, ele é cheio de santidade e justiça. E ele não se alegra, aliás, ele odeia o pecado e odeia aqueles que operam com o pecado. O Salmo 5, verso 5, fala isso. Significa que sobre aqueles que não desejam servir o Senhor, sobre esses virá a execução da pena. Ninguém pode imaginar, meus irmãos, que vai viver a vida inteira transgredindo os mandamentos de Deus. Eu me arrepio quando penso nisso, porque é essa fala que eu estou dando agora para os irmãos. Ninguém pode viver ignorando os preceitos de Deus, coisa e tal. É que eu estou falando para os irmãos aqui. Se eu sair na rua aqui, eu vou ser ridicularizado. Porque hoje o mundo inteiro anda sem prestar atenção nos preceitos de Deus. O mundo não é teocêntrico no sentido de que está preocupado com as coisas que são de Deus, para ver o que Deus pensa, as coisas de Deus e os pensamentos de Deus. Deus tem pensamentos, irmão. Sobre nós são pensamentos de paz, né? Jeremias 29 fala isso. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Pensamentos de paz e não de mal. Deus pensa. Pensa a respeito de quem é justo e pensa a respeito de quem é injusto. E essas pessoas, esses injustos, esses que renegam, que jogam para lá a obra de Deus, eles precisam estar preocupados. Eles não podem viver na incredulidade a vida inteira achando que vai dar em nada isso, irmãos. Isso não existe. A palavra do Senhor, em Êxodo 34:7, fala assim: o Senhor não tem o culpado como inocente. E no Salmo 2 ainda fala assim: beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados aqueles que nele confiam. E lá no Salmo 9:17 fala assim: os ímpios serão lançados no inferno. Não precisa nem desenhar, né, irmão? Não precisa nem desenhar isso aqui.
Deus tem uma aliança, meus queridos, com Ele mesmo. Deus fez uma aliança com Ele mesmo. E Ele é fiel a essa aliança. O texto que eu sempre cito aqui para os irmãos, 2 Timóteo 2,13, se formos infiéis, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel a Ele mesmo. Deus não pode negar aquilo que Ele combinou na eternidade, aquilo que é chamado de conselho eterno, né? O conselho, uma reunião entre as 3 pessoas da Trindade, em que eles decidiram como as coisas têm que ser e elas vão ser. O livro de Apocalipse, ele começa assim, palavra que foi dada por Deus a Jesus Cristo, que deu ao anjo para dar a João. Tem essa sequência. Deus revelou ao Filho, o Filho revelou ao anjo, o anjo revelou a João, para mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Não é que em breve podem acontecer. Em breve, certamente, as coisas que eles combinaram vão acontecer. E, embora Hebreus 2,8 diga que ainda não se vê, Jesus está sentado no trono, ele subiu ao trono para reinar, ele está reinando agora, sentado no trono como um rei, coroado. Mas lá em Hebreus 2,8 fala que ainda nós não vemos. E qualquer pessoa que não tenha temor de Deus, espero que não seja o caso de ninguém aqui, mas qualquer pessoa que não tenha temor de Deus, vai dizer que o mundo está completamente desorganizado. Porque o mundo parece completamente desorganizado. E esse ano de 2020 piorou, parece estar muito desorganizado, né? Outro dia eu recebi um negócio ótimo, falei até para o Israel. É uma foto que é tirada de dentro de um carro. O cara está dirigindo o carro, está tirando uma foto de dentro do carro. E tem uma vaca passando, voando em cima da estrada, assim, né? Aí vem escrito assim, eu naturalmente perguntaria o que é isso? Mas como é 2020, eu vou continuar apenas dirigindo. Porque em 2020 está valendo, vaca volta, a coisa está completamente fora do esquadro. E há alguém desavisado, pode parecer que o mundo esteja sem controle. Ele não está sem controle, Jesus está reinando e o Pai vai colocar cada inimigo debaixo dos pés de Jesus e Jesus vai vencer todos eles e quando Jesus vencer tudo, até o último inimigo, então ele vai entregar o reino ao Pai e o Pai será tudo em todos. É o que fala a palavra em 1 Coríntios capítulo 15. Então é isso que vai acontecer. Então ele tem uma aliança com ele, irmão. E a aliança com ele não vai ser quebrada. Ele vai cumprir a aliança que ele tem com ele mesmo. Agora, essa pergunta aqui é boa. Se a misericórdia é um atributo de Deus, olha a pergunta. Se a misericórdia é um atributo de Deus e Deus é imutável, como é que a misericórdia vai parar para os ímpios? Pergunta boa. Se a misericórdia é um atributo de Deus, e se Deus é imutável, como é que algum dia não haverá misericórdia para os ímpios? Meus irmãos, não haverá pelo seguinte motivo, porque a misericórdia, como tudo que diz respeito ao ser de Deus, ela é regulada pela vontade de Deus. Não é que Deus para de ter misericórdia, ele não quer manifestar a misericórdia. O raciocínio semelhante é o seguinte, no fim dos tempos, depois lá de Apocalipse 20, a partir do verso 11, quando tem o juízo do grande trono branco, ali definitivamente o bem será separado do mal. Aqueles que tiverem feito o bem, isto é, que tiverem andado no caminho de Jesus, eles vão entrar no novo céus e nova terra e vão viver eternamente. Os outros serão lançados, aqueles que não têm o livro escrito no livro do Cordeiro, seu nome escrito no livro do Cordeiro, livro da vida do Cordeiro, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre e estarão em boa companhia. O diabo vai estar lá, a besta que sai das águas vai estar lá, que é o anticristo, o falso profeta também, que é a besta que vem da terra, a morte vai estar lá, o inferno vai estar lá, vai estar tudo lá e a pessoa vai estar bem acompanhada lá. Deus é o Deus dos novos céus e nova terra
E ele é o Deus também do lago de fogo e enxofre. O Paul Washer costuma dizer uma coisa muito interessante. O grande problema de quem está no inferno é que quem manda no inferno não é o diabo, é Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Agora, embora seja esse Deus o ser que nós estamos estudando através de todos esses atributos, Deus tem ira, Deus tem amor. Deus tem misericórdia e Deus mostra a sua ira quando acaba a misericórdia. Para quem vai morar nos novos céus e na nova terra, a face de ira de Deus não será mostrada, irmão. Será mostrado o amor de Deus, completo, pleno e total. Para quem for lançado um lago de fogo e enxofre, o amor de Deus não vai ser mostrado, mas vai ser mostrada a ira. Significa, o Senhor, pela sua vontade, ele estabelece aquilo que ele quer mostrar. Se ele quer mostrar o amor aqui e a ira lá, ele vai fazer. Não significa que ele não tem amor quando ele está manifestando essa ira. E não significa que ele não tem ira quando ele está manifestando esse amor. Mas ele tem propósito nessas pessoas, diferente do propósito que ele tem nessas pessoas. Então por que a misericórdia não vai se estender? Porque ele não quer mostrar. E a palavra, eu falei que ia repetir aquele versículo que eu já tinha citado logo no começo. Eu citei o Êxodo 33, né? Agora eu vou citar o texto de Romanos 9,15, que é quando o apóstolo Paulo fala sobre Êxodo 33. Ele fala assim: pois diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu quiser me compadecer. Eu quiser, irmão. Eu quero, é vontade de Deus. Então não é que ele não tenha, é que ele não quer mostrar. Depende da vontade dele. Disso tudo, irmãos, nós podemos concluir o seguinte: a base para a misericórdia de Deus, e isso é importante nós entendermos, a base para a misericórdia de Deus não é a nossa miséria, embora Deus demonstre misericórdia por causa da nossa miséria. Qual é a definição de misericórdia? Os que nós vimos no começo. Misericórdia é a bondade divina para os angustiados e aflitos. Mas não é isto, a miséria do ser humano, que gera a misericórdia. Muito menos é qualquer mérito humano. Não vou nem falar de mérito humano aqui, né? Porque nós não temos mérito, né? O único merecimento que nós temos é irmos para o inferno e ficamos livres disso. E também não é, olha lá, meus irmãos, a base para a misericórdia não é a nossa miséria, não é mérito nenhum nosso, e não é a obra que Jesus fez na cruz. Quer dizer, Jesus fez a obra dele na cruz e isso despertou a misericórdia de Deus. Não, irmãos. A misericórdia, ela vem da eternidade. A vinda de Jesus não despertou misericórdia no Senhor. A vinda de Jesus é o efeito da misericórdia que Deus já tem desde toda a eternidade, irmãos. A base para a misericórdia, portanto, é a vontade de Deus eterna de manifestar misericórdia. Eu gosto muito, meus queridos irmãos, desse tipo de raciocínio, porque normalmente nós, humanamente, nós gostamos de atrelar os atributos de Deus a qualquer coisa nossa. E não está atrelado. As coisas de Deus são eternas e nós somos beneficiários de tudo que Deus é e de toda a bondade que Ele demonstrou nas várias expressões da sua bondade. Nós somos beneficiários. Não houve nada que nós tivéssemos feito, nada em nós que tivesse despertado no Senhor alguma coisa. Quando o mundo foi criado, isto é, quando a história começou, todos os atributos de Deus e toda a obra de Deus a nosso respeito já estava pronta. Foi um arranjo entre o Pai e o Filho para nos beneficiar. Isso é maravilhoso e essa é a nossa segurança, irmãos. Essa é a nossa segurança, que nós não somos responsáveis
A segurança é que o pai e o filho combinaram. E eles não falham, e eles não mentem, e eles fazem tudo o que eles falaram que vão fazer. Senão nós estaremos bem perdidos, viu? Bom, vamos só ver aqui umas últimas considerações sobre a misericórdia sobre nós, sobre o povo do Senhor. Primeiro, a misericórdia do Senhor é incompreensível pela sua extensão e altura. Salmo 57 fala assim: pois a tua misericórdia é grande até os céus. Salmo 103 fala assim: pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a tua misericórdia para com os que te temem. Assim como os céus são elevados acima da terra. Quanto será que os céus estão elevados acima da terra, irmãos? Que o homem conheça o universo tem aproximadamente de diâmetro, que o homem conheça 100 bilhões de anos-luz de um lado ao outro. Um ano-luz corresponde a 9 trilhões e meio de quilômetros. Trilhões. Um ano-luz. 100 bilhões de anos-luz, quanto é que dá isso, Zé? Faz a conta rápida. Não cabe na cabeça a quantidade de zero. Esse é o tamanho do universo que o ser humano já descobriu. E uma vez perguntaram para uma física, né, italiana, eu vi a entrevista dela, que é responsável por um projeto lá na Suíça, na França, Suíça e França. E ela respondendo, foi uma entrevista na revista Veja, aquelas páginas amarelas da Veja. E ela falando sobre o universo, mas ela falando é apaixonante, né? Falou tudo que conhece, já falou tudo que conhece, que o ser humano conhece, que o ser humano conhece. E a última pergunta do repórter foi assim: bom, então sendo assim, o que falta é conhecer mais. Aí ela falou assim: os outros 95%. Ela foi bastante humilde, graças a Deus, né, irmãos? Os crentes estão cheios da misericórdia do Senhor. São vasos de misericórdia. A palavra lá em Romanos 9, 23 fala assim: para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. A excelência do vaso não está no vaso, está naquilo que enche o vaso. Os vasos são de barro, mas o que está dentro do vaso vale muito. Pela misericórdia, os cristãos são vivificados. Efésios 2, versos 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, nos vivificou juntamente com Cristo. Vivificados por misericórdia. O Senhor viu a nossa miséria e falou: eu vou fazer uma obra na vida desses. Por ela, os cristãos são salvos, não pelas obras, Tito 3,5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Isso é graça também, né, irmão? Isso é graça. Mas a palavra diz aqui: segundo a sua misericórdia, nos salvou. E a misericórdia nos gera para uma herança eterna. 1 Pedro 1,3 fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É claro, irmãos, que isso aqui é a operação do Espírito Santo de Deus, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, colocando essa semente divina dentro de nós. Quando diz que é por misericórdia que nós somos gerados, que nós somos vivificados, quer dizer, foi a partir da consciência que Deus teve de nos ver tão miseráveis e de nos amar tanto, que despertou nele o desejo. Se é que eu posso humanizar essas frases, né, sobre a obra de Deus, o Senhor vendo a nossa miséria e nos amando, ele então derramou graça sobre nós, enviou o seu Espírito e fez todas as coisas. Então, como vendo a nossa miséria, quer dizer, tendo misericórdia de nós. O nosso Deus, meus irmãos, é o Pai das misericórdias. Isso significa que ele precisa gerar em nós, ele é o Pai das misericórdias.
Então precisa, nós que somos vasos de misericórdia, temos a obrigação de receber essa misericórdia no nosso vaso e precisamos replicar. Eu sou o pai do Israel, mas o Israel já gerou uma neta. Essa neta um dia vai me gerar um bisneto, uma bisneta. Se é que eu vou durar até lá. Acho que não. Mas quando diz que ele é o pai das misericórdias, ele envolveu você nesse esquema aqui. Quando a Bíblia fala que, segundo aos Coríntios 1:3, que Deus é o pai das misericórdias, ele nos envolveu. Nos envolver significa o seguinte: nós olharmos para alguém que é um miserável pecador, que é o que nós somos. E por causa dessa miséria que nós somos, o Senhor nos vivificou, nos regenerou. E a palavra em 1 João 3,16 diz assim: Ele deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ele deu a vida por nós, viu que nós precisávamos ser salvos. Nós precisamos olhar para alguém e ver que esse alguém precisa ser salvo, irmãos. Ele é o Pai das misericórdias. Aí, aonde está a nossa misericórdia? A nossa misericórdia. Para gerarmos alguém também por misericórdia. Essa palavra, a palavra que eu falei no começo, empatia, é muito importante, irmãos. Empatia não é ter um sentimento junto, é entrar no sentimento do outro. Você entra, você quer conhecer, você quer sofrer com aquela pessoa. A Bíblia nos ensina a sofrer com os outros. O apóstolo Paulo estava cansado de sofrer por todo, cansado entre aspas, né? Cansado de sofrer pelos outros. Ele ganhava as pessoas porque ele queria sofrer pelos outros. Então, meus queridos irmãos, o Senhor é o Pai das misericórdias, nós precisamos gerar misericórdia no nosso coração. E gerar misericórdia significa você ver a miséria do outro e falar: eu preciso tirar você da miséria. Isso significa pregar o Evangelho. Deus nos abençoe com essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo.